Olá a todos e a todas. Vamos continuar nossas conversas sobre tecnologia farmacêutica, falando hoje sobre figuras importantes para a farmacotécnica. A farmacotécnica era um termo utilizado anteriormente, muito associado à farmácia de manipulação e relacionado às técnicas farmacêuticas necessárias para o preparo dos medicamentos. Hoje, nós utilizamos a tecnologia farmacêutica como sinônimo tanto das técnicas utilizadas na farmácia de manipulação, como também na indústria. Mas nós não podemos falar de tecnologia farmacêutica sem falar da evolução histórica do desenvolvimento do conhecimento dos medicamentos. Sim, porque no desenvolvimento da farmácia e da medicina, nós sabemos que não existiam drogarias, não existiam medicamentos industrializados. Então, como esses medicamentos foram sendo descobertos, como foram sendo estabelecidos os procedimentos necessários para a produção dos medicamentos. Então, nós vamos começar falando de uma figura histórica conhecida por todos, que é Hipócrates, que viveu entre 460 e 377 a.C. Hipócrates é considerado o pai da medicina, era um médico grego. Qual a grande importância de Hipócrates, além da classificação de medicamentos, classificação de doenças, o estudo de como as doenças ocorriam e como elas poderiam ser tratadas? É que Hipócrates introduziu a farmácia e a medicina científica, dissociando as questões que envolviam o adoecimento como uma fúria divina ou como a magia, e passou a tratar tanto os tratamentos farmacológicos como as doenças, como algo científico que tinha um motivo para acontecer realmente, e esse motivo envolvia questões fisiológicas e patológicas do organismo humano. Foi responsável pela descrição de centenas de fármacos. Então, observem, antes de Cristo, ele já descreveu centenas de fármacos. É claro que nós temos que relembrar que naquele momento não existia a indústria farmacêutica, então esses fármacos estavam associados a fontes naturais, como plantas, animais, minerais. Para Hipócrates, o termo fármaco, são os fármacos, eram medicamentos purificadores destinados para o bem e, por esse motivo, tinham a finalidade principal de realmente tratar as doenças. Continuando nossa evolução histórica, vamos falar de Dioscórides, que viveu no século I depois de Cristo e que é considerado o pai da farmacognosia. Seu nome, Pedânios Dioscórides, era um médico e botânico grego, foi responsável por identificar e descrever várias espécies vegetais, além de fazer uma avaliação de como essas espécies poderiam ser utilizadas. E, para a curiosidade de todos, algumas dessas espécies são utilizadas da mesma forma até hoje, como o caso do ópio, meimendro e esporão do centeio. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos falar do ópio. Nós sabemos que o ópio é de onde foi identificada e extraída a morfina, que é um analgésico anestésico muito forte, que é utilizado para aquelas dores graves que podem causar problemas sérios no desenvolvimento de algumas atividades para as pessoas. Bem, passando de Dioscórides, vamos falar de uma figura identificada como Galeno, que viveu entre 130 e 200 depois de Cristo. Galeno é considerado o pai da farmácia galênica. Durante muito tempo, a farmácia de manipulação foi identificada como farmácia galênica, então nós podemos aí concluir que Galeno é o pai da farmácia de manipulação. E por que ele é esse pai da farmácia de manipulação? Primeiro, porque ele descreveu numerosos fármacos de origem natural, voltando aí, né, só se tinha como fonte para a pesquisa de fármacos os recursos naturais, e foi ele o responsável por descrever diversas preparações farmacêuticas, sendo que algumas delas são utilizadas até hoje, como é o caso do cold cream, que está descrito na farmacopeia brasileira. Daqui a pouco a gente vai falar o que é farmacopeia, e que é uma base farmacêutica utilizada até hoje para a incorporação de ativos e utilização pelos pacientes para a melhoria da sua saúde. Continuando aqui, nós vamos falar de 1240 depois de Cristo, quando houve a separação oficial da farmácia e da medicina. Essa separação foi realizada por Frederic
II, o imperador alemão, e ele justificou a necessidade dessa separação, sendo a necessidade de que os profissionais se dedicassem mais ao conhecimento dos fármacos, visto que esses eram diversos, tinham diversas origens, diversas estruturas, digamos assim, e a complexidade destes. Então, eram necessários que profissionais se dedicassem exclusivamente ao conhecimento desses fármacos para a identificação da possibilidade do tratamento de doenças com esses. Então, esse foi o motivo principal da separação da farmácia e da medicina. Chegamos a uma figura fantástica chamada Paracelso, que viveu entre 1493 e 1591, e Paracelso tem esse nome aí, né, fantástico, que eu não vou me atrever a falar, mas era um médico e químico suíço, e dentre outras coisas dentro da saúde, do desenvolvimento de tratamentos de medicamentos, foi ele o que fez a associação de um medicamento específico para cada doença, fazendo com que se tivesse um tratamento mais direcionado para a melhoria de saúde. E aí chegamos em 1700, quando são lançadas, elaboradas as farmacopeias. O que é farmacopeia? A farmacopeia são livros que temos a farmacopeia brasileira, mas temos em vários outros países, temos a farmacopeia americana, a farmacopeia britânica, a farmacopeia japonesa, que são as mais faladas assim, e que são compêndios que têm o objetivo de padronizar os fármacos e as formulações para garantir a qualidade das preparações farmacêuticas. Aqui no Brasil, nós temos a nossa farmacopeia, a farmacopeia brasileira, e ainda temos a farmacopeia homeopática, temos o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, que tem a descrição de várias fórmulas farmacêuticas que podem ser produzidas tanto pela indústria como pela farmácia de manipulação, já com todas as questões de qualidade previamente estabelecidas. Temos o Formulário Nacional de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Então, são compêndios que têm o objetivo de padronizar as atividades e as técnicas necessárias para a produção e manipulação desses medicamentos. Vem do grego o termo farmacopeia, do fármaco, né, que é fármaco, e de poien, que significa fazer. Então, são livros que trazem as formas de fazer os medicamentos, bem como as questões que envolvem o seu controle de qualidade. E aí, aqui no Brasil, estamos falando do desenvolvimento aí histórico, das questões que envolvem a farmacotécnica, a descoberta de novos medicamentos, mas no Brasil, quando é que isso começa a se estabelecer? Quando é que a farmácia se estabelece de verdade? Então, nós temos a chegada de Diogo de Castro, que é considerado o primeiro boticário do Brasil, veio de Portugal com Tomé de Souza, e isso foi muito importante na época, porque até aquele momento, as pessoas no Brasil só tinham acesso aos medicamentos quando as expedições chegavam e traziam pequenas boticas que tinham os fármacos e que eram utilizados, então, somente quando essas expedições chegavam, que eram as chamadas boticas portáteis, né, que eram trazidas nesses barcos, nessas embarcações. E Diogo de Castro, se estabelecendo aqui no Brasil, foi o boticário que começou a trazer a farmácia efetivamente para o Brasil. Após a chegada do Boticário, é claro que nós não podemos deixar de falar do surgimento das boticas e estabelecimento das boticas. Em 1640, aqui no Brasil, as boticas foram autorizadas, porém não eram conduzidas por profissionais especializados. E olha que lá em 1240 já tinha sido falado que a necessidade da separação da farmácia e da medicina era porque era necessário que existissem profissionais que se dedicassem exclusivamente para o conhecimento dos medicamentos. Pois bem, aqui no Brasil, as boticas eram conduzidas por boticários
que muitas vezes eram analfabetos e só tinham um pequeno conhecimento sobre medicamentos. Então, para a gente ter uma ideia, né, de como foi essa evolução. E hoje, aqui no Brasil, nós temos aí essas duas figuras que estão finalizando a nossa linha do tempo, representando a farmácia de manipulação, como nós conhecemos hoje, com a diversidade de técnicas de manipulação de medicamentos, regulamentada por legislações específicas, e temos também a indústria farmacêutica, que produz esses lotes grandes de medicamentos que atingem uma grande quantidade de pessoas e que são responsáveis aí pela produção de medicamentos muito importantes, tanto a indústria farmacêutica quanto a farmácia de manipulação. Bem, era sobre isso que nós tínhamos que falar hoje. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, em que nós vamos falar sobre tecnologia farmacêutica. Até mais!